Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Iago e eu vou continuar a discussão de sexta-feira. No, God! No, God, please, no! 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 A gente falou na sexta sobre as diferentes óticas que passam a ter a partir dos agentes do futebol, torcedor, jornalista, treinador, jogador. E a gente vai utilizar um caso, um case específico de sucesso, que foi a final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. A gente vai trocar uma ideia sobre esse jogo nessas diferentes óticas, beleza? Então, a gente vai para a vinheta e na volta, City e Fluminense aqui no canal do Iago. Seguinte, pessoal, como que a gente vai lidar com esse ponto e sobre que óticas que a gente vai observar este jogo? Quando a gente viu a final entre Manchester City e Fluminense, vamos tentar fazer essa primeira observação através da ótica de um analista imparcial. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Não sei. A gente começa a conceituar um analista mais imparcial, aquele que não trabalha diretamente em nenhum dos dois clubes, na ótica de não ter necessariamente uma perspectiva de como o clube vai melhorar, mas uma perspectiva de levantar problemas e entender quando se soluciona os problemas ou não. Tá? Então, nesse primeiro cenário, vai ser essa ótica. Depois a gente vai passar para um segundo cenário, que é a ótica do próprio Fluminense. E aí depois a gente encerra com a ótica do Manchester City e também com a ótica passada pela imprensa. Combinado? Então, vamos ao nosso primeiro cenário. Recupera, vai caminhando, pode bater pro gol! Na trave, voltou com o peito, o toque do Julián Álvares! Gol do City! Primeiro conjunto vai ser justamente o do analista imparcial. O que é esse analista imparcial? É aquele que não tem vínculo direto com o clube, ou seja, com o Fluminense ou com o Manchester City, e aí nesse caso ele passa a ter uma série de comportamentos neutro, que você não necessariamente vai pender para um lado ou para o outro, ou vai ter que fazer argumentos que defendam um lado ou defendam o outro. Esse é o primeiro ponto que vai acontecer. Por que isso vai acontecer? E a gente tem que partir desse primeiro pressuposto. Porque você vai começar a contar a história a partir do histórico desses clubes. Então, você vai observar, por exemplo, que o Fluminense tende a manter mais a posse. O Fluminense consegue trocar passes a partir do seu goleiro e ele vai fazendo uma construção mais lenta na metade de campo dele. E quando chega na metade de campo ofensiva, é uma construção um pouco mais rápida, principalmente com os pontas. Mas tudo passa de ter muitos jogadores aglomerados ao redor da bola. Isso passa a ter linhas de passes mais fáceis, digamos assim, e aí esses jogadores podem se movimentar em campo de uma maneira um pouco mais livre do que normalmente se movimentariam em outras equipes. Então você tem uma análise do Fluminense bem geral nesse momento, mas que te dá um norte, e esse norte vai ser representado por um conjunto de números. Então você vai ter ali, por exemplo, na análise da Libertadores, na análise do próprio Campeonato Brasileiro, você vai ter diretamente a descrição de uma equipe com mais passes, uma equipe que recupera ou que pressiona mais rápido a equipe adversária, e também vão aparecer os erros dessa equipe, que é justamente, eu recupero mais rápido, mas eu sofro mais finalização do que a maioria das equipes. Eu fico mais tempo com a posse, mas eu faço poucos chutes a gol do que eu poderia fazer em relação às outras equipes que ficam menos com essa posse. Não vai proporcional, ou eu não ganho mais do que as outras fazendo isso toda vez. Então percebam como esse cenário que a gente está caracterizando é diretamente relacionado a levantar pontos de crítica e pontos também de problemas. Então você vai levantando diferentes aspectos para que quem consuma a sua análise entenda qual é o possível desenrolar. Tá brincando comigo? Pegadinha? Não tô brincando, falando sério. E aí você cria cenários imaginados de estratégia. Por quê? Porque obviamente é legal fazer isso. Né? Você quer criar um cenário de estratégia imaginando como vai ser.
Então, nossa, o City joga desta forma, com mais posse, mas ele é mais estático na hora da movimentação, ele consegue pressionar alto muito bem. Será que o Fluminense vai sair dessa marcação ou não vai? Será que o City vai conseguir, quando o Fluminense estiver pressionando, sair dessa marcação? Pô, como é que vai funcionar? O Fluminense vai retrair em alguns momentos do jogo? A molecada vai dar conta? Você vai entendendo esses aspectos. Então você vai imaginando possíveis cenários. Aquilo que o Felipe Luiz fez é imaginar um possível cenário. O Fluminense geralmente faz aquilo que ele falou, que é aglomerar muita gente no mesmo corredor de campo. Se perder a bola, gera o gol, que foi o primeiro lance do jogo. O futebol que se apresenta nas eliminatórias e numa eventual Copa do Mundo é muito diferente do que a gente vê no Brasil. O futebol brasileiro, ele é inferior ao futebol europeu. Isso não é uma opinião, isso é um fato, isso é real. Os nossos melhores jogadores estão lá, se não é por acaso. Então, assim, se você junta 8 jogadores numa lateral do campo e você perde a bola, na Europa é gol. Com aquele campo maravilhoso, com aquela molhado, aquele gramado fresquinho, os jogadores com a qualidade que tem, assim, é gol, sabe? É muito difícil não dar gol. Nós vamos ter uma prova de ouro agora no Mundial, nós vamos ver, né? Realmente até onde é capaz esse time do Diniz chegar contra o Manchester City, se eventualmente vão pra final. E se o City também for pra final, né? Então, assim, vai ser interessante. Por mais que o Manchester City não tá tão bem essa temporada, perderam alguns jogadores, mas vai ser uma prova de fogo pra gente comparar realmente esse modelo de jogo tão especial com o futebol europeu. Ele foi muito bem na análise? Sim. Mas ele foi muito bem em enxergar as interações, mais do que necessariamente enxergar o padrão. Então, uma coisa é eu aglomero muito, mas se a outra equipe não marca muito bem pressão, esse aglomerar faz com que não tenha modificação nenhuma. Né? O Fluminense fez isso a Libertadores inteira, né? E só foi perder, digamos assim, nessa trajetória agora no Mundial. Então, percebam como a análise que o Felipe Luiz fez e fez muito bem é justamente uma análise pautada nessa interação entre um conjunto e outro, que ele conhece muito bem, por ter jogado contra o Fluminense, né, pelo Flamengo, e também por ter sofrido várias vezes na mão de equipes do Guardiola, seja na Espanha, ou também depois na Inglaterra, na Alemanha, enfim, confrontos que foram tendo ao longo da carreira. Então você vai percebendo esses diferentes cenários, tá? Caracas! Então esse analista ele vai te trazer uma imparcialidade um pouco maior, ele vai fazer alguns prognósticos, algumas tentativas de previsão do que podem acontecer, mas que ele não tem, dentro desse processo, controle sobre as ações e, principalmente, ele não tem como respaldo defender um lado ou outro. Ele não precisa ser um cara que vá torcer pelo futebol brasileiro ou pelo Fluminense, nem pelo futebol inglês ou pelo Manchester City. Ele tem que ser neutro, apontar falhas e pontos positivos das duas equipes. Recupera, vai caminhando, pode bater pro gol, na trave, voltou com o peito, o toque do Julián Álvares, gol do City! Já pelo lado do Fluminense, a gente parte a ter uma outra perspectiva. Por que a gente passa a ter uma outra perspectiva? Quando a gente fala de uma equipe só. Porque nesse cenário você tem as suas inter-relações. O que é isso? Eu vou ter a relação, por exemplo, e aí eu vou usar como ponto de vista do Fluminense o ponto de vista do treinador do Fluminense, Fernando Diniz. Here I come. Oh, here I come. Quando a gente vai falar sobre a entrevista do Diniz, por exemplo, ele tem a responsabilidade de comunicar com a torcida, especificamente, seja ao longo do jogo ou no pós-jogo, tá? Pensando só especificamente no jogo e na interpretação que ele passe a ter do jogo a posteriori. Ele tem que comunicar com uma mídia especializada, em tese, e precisa comunicar diretamente com um conjunto de jogadores / dirigentes, que vão estar ao redor dele querer entender o que aconteceu, qual é a leitura que ele faz, quais são os pontos de melhora que essa equipe passa a ter para a próxima temporada, para um próximo desafio. E aí você percebe o seguinte, nesse mesmo cenário que a gente está colocando, eu tenho alguns pontos de crítica ao Fernando Diniz nesse cenário. É mesmo? E alguns pontos de elogio.
Primeiro deles, é uma crítica e um elogio a depender do ponto de vista. A forma como o Fluminense encarou o jogo é a mesma forma que o Diniz encara todos os jogos. Isso é um ponto de elogio no sentido de entender que tudo que foi trabalhado tem que ser mantido nos momentos de dificuldade. Então você elogia o trabalho do Fernando Diniz, mas ao mesmo tempo você sente uma falta de evolução nessa ideia. Me vejo obrigado a concordar com o Palestrinha. Os mesmos problemas do começo da temporada vão se sobressair no jogo mais difícil dessa temporada e eles continuam lá sem alternativas novas. Então você tem aí, de fato, uma estagnação dentro daqueles problemas e você tem em cenários mais fáceis, Campeonato Carioca, a Libertadores, você tem ali uma certa facilidade de contornar esses problemas pelo volume de jogo que o Fluminense vai criar e pelo número de chances que vai ter contra essas equipes. E contra as equipes mais difíceis, o próprio caso do Manchester City, se você for observar, por exemplo, os confrontos da Copa do Brasil contra o Flamengo do Sampaoli ainda, já apresentou essa mesma dificuldade. Se você for olhar os confrontos também em outras ocasiões, Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Vasco teve isso também no Campeonato Brasileiro, quando você tem uma equipe que consegue identificar diferentes tipos de formas de anular algumas características desse Fluminense, seja ofertando essa bola e não deixando a velocidade na última parte de campo, ou o inverso, pressionando e tirando essa bola do Fluminense mesmo, você acaba tendo uma estagnação do trabalho, ou seja, você não solucionou os problemas, é que eles não apareceram ao longo da jornada. Isso quer dizer que eu tenho uma ideia de futebol muito consolidada, e isso é muito bom, mas que eu preciso estar revendo essa ideia ao longo do caminho para que esses problemas passem a sumir ou pelo menos a diminuir a intensidade. É verdade. Então, beleza. Por vezes eu vou ter que sair numa bola mais longa. E eu preciso trabalhar essa bola mais longa para que não seja necessariamente um chutão, se livrar da bola, mas que eu tenha um jogador bem posicionado para ter uma saída de distância média ou distância longa, sem que seja um chutão, mas que eu consiga fazer esse processo, pegar essa bola e conseguir reconstruir esse jogo posicionado, com muita gente no mesmo corredor, lindíssimo, maravilhoso, mas longe do meu gol. Então eu preciso ter alternativas que eu não tenho naquele momento. E aí o discurso, por exemplo, do... Quem conseguiu aí no mundo envolver o Manchester City durante 15, 20 minutos? Qual foi o time que envolver mesmo? A gente envolveu. E essa tomada de risco que a gente tem ali atrás, na realidade, era o jogo que mais nos favorecia. Aí passa a ser um discurso mais vazio. Por quê? Porque quando a gente vai falar sobre o que é importante, é o jogador se divertir, é ter sucesso, é conseguir os resultados da melhor maneira possível. Quando a gente vai justificar na derrota, a gente teve mais posse e isso é importante porque a equipe do City é muito melhor. Talvez o caminho é jogar menos para o público nesse cenário e ter uma dinâmica construída de honestidade. Sim, o City é melhor, ou o City foi melhor ao longo do jogo como um todo, pouquíssimas coisas aconteceriam ali. Talvez ali, se tivesse o pênalti no Cano logo no começo do jogo, as coisas pudessem mudar um pouco de perspectiva. Mais ou menos. Mas o City ditou o ritmo do jogo quando quis e a hora que quis. E nesse cenário, por vezes vai parecer um pouco ser mal perdedor. Não saber reconhecer quando a sua equipe ainda não evoluiu. Nessa semana passada a gente teve uma entrevista do Abel relacionada a pênaltis, onde ele fala na entrevista, olha, eu não sei ainda o que fazer nesse cenário porque eu não consegui melhorar. Tentei várias formas e nenhuma deu certo. Talvez faltasse nesse cenário do Diniz uma fala um pouco mais parecida. Do tipo, olha, quando a outra equipe deixa a gente muito desconfortável, a gente ainda precisa achar alternativas para que essa equipe não oferte tanto problema para a gente. E nesse cenário, o Diniz faz uma outra leitura que é para jogar para a galera. E aí tá tudo bem, porque tem essas interações entre agentes. Então, na minha perspectiva imparcial de um lado, eu acho que o caminho está errado. Mas quando vai observar internamente, talvez tenha sido o melhor caminho
porque esse treinador conhece esse ecossistema, conhece essas interações, e isso faz com que cada um tenha uma leitura diferente dessa situação. Recupera, vai caminhando, pode bater pro gol, na trave, voltou com o peito, o toque do Julián Álvares, gol do City! Vamos agora à parte do Manchester City, a parte do Guardiola. A gente teve a parte do Diniz, a gente passa até a parte do Guardiola. Quando a gente vai para o lado do Guardiola, é óbvio, fica muito mais fácil você dar a entrevista ou fazer seu posicionamento a partir da vitória e não da derrota. Justificar a vitória é muito mais legal do que justificar a derrota. E nesse ponto, o Guardiola sempre foi muito cavalheiro na forma e no trato. Então, de apontar pontos positivos do Fluminense, de fazer esse tipo de situação virar quase que uma homenagem ao futebol brasileiro, ou algo do tipo. Então, sempre foi um cara muito cordial nesse sentido. Que fofinho! Mas a gente precisa lembrar alguns pontos que são importantes. Dentro dessa perspectiva, a gente ainda está falando no futebol que foi dominante. Então, é de bom tom, para não passar uma certa arrogância e para deixar uma imagem positiva do clube, que eu não tripudie em cima da derrota do outro, mas que eu valorize a minha equipe e a luta do adversário, e que bom foi ter esse duelo único que a gente não teria cotidianamente. Percebe como tem uma lógica de construção para comunicar com todo mundo. A gente volta àquele papo que a gente teve agora com relação ao Diniz, que é: eu preciso comunicar para o meu torcedor, eu preciso comunicar para a minha imprensa, eu preciso comunicar também para os meus, para os jogadores, dirigentes e quem faz parte do clube. Ah, vai tomar no cu, caralho! Vai se fuder, porra! Porra! Percebe como tem uma comunicação específica para isso? Como não é simplesmente falar tudo aquilo que você está pensando? Pô, o Guardiola teria total respaldo estatístico para chegar e falar: não, o jogo estava na nossa mão 100%. O Fluminense dominou a posse, mas tinha momentos que não me fazia diferença. No final do jogo, eu vou ter mais posse. Porque a gente vai massacrar tanto, pressionar tanto, recuperar tanto, que no final do jogo eu consigo só tocar a bola, controlando e ditando o ritmo de jogo. Então, naquele instante onde teve mais posse do Fluminense, por exemplo, não interferiu em nada no meu plano de jogo. Mas ele vai preferir fazer uma outra fala, que é enaltecer o Fluminense, enaltecer a própria equipe e deixar tudo apaziguado. É muito melhor. Percebe como é diferente em relação ao analista, bem diferente em relação ao que o Fernando Diniz fez, porque as situações eram diferentes. E cada agente passa a ter uma perspectiva diferente de toda essa situação. Tá falando da elite. Pô, tá maluco, porra. E por fim, a imprensa. Por que eu deixei a imprensa pelo fim? Porque é necessário a gente entender de que imprensa a gente está falando e quais são os traumas que cada uma dessas imprensas passam a ter. Então você tem aí, numa imprensa brasileira, a necessidade do Brasil voltar a vencer. Então você tem um trauma pertencente a isso. Você tem um trauma já muito dito do complexo de vira-lata. Então, assim, qualquer coisa é melhor que a gente. Mas nesse caso, o City era bem melhor que o Fluminense mesmo. Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! E quando você olha a imprensa inglesa, você tem um certo desrespeito financeiro ali. Então, poxa, ali não é necessariamente dali que vai vir o grande problema nosso. Virá da Espanha, virá do Real Madrid, do Barcelona, virá da própria liga, da Premier League, virá do Chelsea, do Arsenal, do United, do Liverpool, do Tottenham, mas não vem do Fluminense. Por quê? Porque são jogadores mais velhos, estão em outra fase, é um mercado alternativo do futebol hoje em dia, não são os melhores jogadores nem do país deles, quanto mais jogadores, os melhores do mundo nas posições. Então, assim, há um complexo também de superioridade desse lado. Ah, vá, é mesmo? E aí, nesse ponto, é que você vai entendendo alguns aspectos que são essenciais para um analista independente que não precisa entrar nesse cenário. Lembrando, os treinadores vão ter que se comunicar com as suas próprias imprensas dentro desses pontos.
Mas o analista independente desse caso, ele passa a ter uma comunicação completamente diferente dessa imprensa. Por quê? Porque ele precisa fazer essa análise da diferença entre as duas equipes sem cair numa argumentação que seja porque é brasileiro ou porque é europeu. Ele precisa cair numa argumentação que seja mais respaldada, de fato, pelos números, pela forma como ele vai observar o jogo. E aí, nesse cenário que a gente está observando, isso serve para os dois lados. Então, colocar o Fluminense como uma equipe muito velha é um certo desrespeito, sim. Será? Ah, mas não é velha? É. Mas perceba que esse critério para um jogo de 90 minutos, sendo que o Fluminense tem 15 dias de pausa e o City estava jogando na quarta-feira e teve que jogar no domingo, esse critério é inválido. Porque você está falando de um cenário que é uma condição física, uma capacidade física de aguentar o jogo, e você não tem dados argumentativos suficientes para definir qual é o nível físico das equipes. E aí passa do ponto da idade. Porque você tem a idade, você tem o calendário, você tem momento de descanso, você tem uma série de exames ou de testes que você faz para avaliar isso. Olha a denúncia aqui, ó. E dado que você não consegue fazer esse teste ou essa avaliação, você não tem necessariamente respaldo só na idade. Então percebam como cada um dos cenários que a gente vai analisando, a gente precisa ser imparcial e entender a limitação, para você ser um analista de fato, entender a limitação, até onde você vai na sua argumentação, para colocar cenários possíveis e entender o limite que você passa a ter deles. Quando você vai para a imprensa, você precisa construir uma narrativa a partir do teu público. Então, se o teu público é europeu e ele parte a se sentir superior em relação ao público sul-americano, a gente passa a ter uma comunicação dos velhos, do mercado alternativo, não é mais forte como era antigamente, já não ganha mais Copa do Mundo como ganhava antigamente. Chega! Chega disso! E aí você começa a desvalorizar. Quando você vai para um lado mais brasileiro, você começa, nossa, o Fluminense não tem recursos financeiros, ou o City, não, o City encarou outros suspectos, mas nunca encarou um time que nem o Fluminense, que fique mais com a posse de bola que ele, que tente tudo isso. Não, encarou adversários, obviamente não iguais ao Fluminense, mas adversários que impuseram mais posse que o City, que impuseram pressão na saída de bola do City, que fizeram o jogo num estilo muito mais de ter a posse do que não ter. Então você tem uma série de questões que elas são mentirosas de pano de fundo. E aí você não precisa caminhar para isso para ter a discussão. Basta você conseguir manter o nível de imparcialidade, porque é o cenário mais correto, apontando as limitações que você possa ter. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos e valeu! Beijo, até mais!